Meus amigos, quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de fantasy, temos aí algumas coisinhas para falar, temos aí um episódio diferente, e porquê? Porque eu estou sozinho, o nosso Tiago Cardoso, obrigações familiares, portanto não está cá. O Carnaval é sempre uma altura difícil para quem tem filhos, porque depois não há escolas e creches e não sei o quê, e portanto o Tiago está ausente, eu estarei também, eu enfrentarei essas batalhas a partir já do próximo Carnaval, e portanto vamos fazer aqui um episódio diferente. O Tiago não está, mandamos-lhe um abraço. Depois em maio não estarei eu e estará ele, não sozinho, mas estará ele, porque eu também terei aí a licença de paternidade. Bem, meus senhores, temos aí um episódiozinho interessante, porque estamos a entrar naquela reta final de campeonato e portanto reta final também de Fantasy Liga Portugal Betclic, e temos aí algumas coisinhas para falar, algumas coisinhas que começamos aqui, não é? A tomar as últimas decisões. A maioria das equipas já usou o seu wildcard, o restante das equipas vai usar provavelmente depois daquela jornada, daqui a três jornadas, que é a jornada do Benfica-Porto, e onde há também um Braga Sporting, portanto muita gente vai usar aí nessa altura. Houve muita gente que já usou pós-clássico entre o Sporting, ou aliás entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, mas portanto a maioria dos plantéis já está, não a maioria não, mas uma boa percentagem dos plantéis já está alinhavada para o final, e agora são aqueles ajustes finais. Deixa-me só responder aqui uma ou duas mensagens que recebi. Algumas eu respondo diretamente, quando é que perguntas mais específicas sobre determinadas equipas, mas perguntaram-me já sobre a próxima temporada, perguntaram-me se ia haver novidades. Eu não vos posso dizer quais são, mas vamos ter aí novidades interessantes. Recentemente tivemos um encontro para falar sobre isto, e temos aí algumas coisas muito, muito interessantes, até que ultrapassaram até a minha expectativa, e portanto as próximas temporadas vão ser muito interessantes a nível de fantasy, e portanto vão haver aí surpresas, vão haver aí coisas novas, vão haver aí, obviamente vocês sabem que um dos grandes problemas, não só da Fantasy Liga Portugal Betclic, mas da generalidade das fantasies, NBA, NHL, NFL, Champions, tudo e mais uma coisa, é sempre a taxa de retenção, não é? Na Liga, por exemplo, já não sei quantos é que são, mas muitas equipas, já não lembro, 50 ou 60 mil equipas inscritas. Se formos agora às equipas que realmente ainda jogam constantemente, com o grau de atenção que jogavam no início, essa percentagem há uma percentagem inferior, é normal, as pessoas vão desistindo, ou porque se esquecem, ou porque a vida leva-os por outros caminhos e portanto não podem continuar, e essa é uma das grandes batalhas de todas as empresas que têm fantasies, aumentar a taxa de retenção. E parece-me que a Liga e nós e obviamente a Betclic e o provider temos aí algumas estratégias que podem combater isso. A seu tempo ficarão a conhecê-las. Ora bem, esta época ainda está a bombar, ainda só vamos, entre aspas, na 23ª jornada. Esta é a 23ª jornada que arranca já amanhã com o Estrela Amadora Tondela. Antes de irmos à jornada em si, vamos olhar para as 3 dicas que eu dei. Esta era óbvia, não é? Denis Gul, ponta de lança titular do Futebol Clube do Porto, não rendeu por aí além, e vamos depois falar disso mais à frente, da questão do ponta de lança do Futebol Clube do Porto. O Denis Gul, se eu não estou em erro, rendeu apenas 2 pontinhos. Nós sabemos, não é? Um jogador que não é propriamente uma aposta de luxo, não é? Obviamente o ponta de lança titular do Futebol Clube do Porto é sempre um jogador que nos interessa, porque o Futebol Clube do Porto tem o seu volume ofensivo sempre muito maior que os adversários. Naturalmente houve muitas equipas que apostaram nele, tanto é que ele custava 5.5 e agora já custa 5.6. É o normal, isto são as coisas particularmente normais. Não rendeu, não marcou nem assistiu, exatamente, não marcou nem assistiu. Ele tem apenas 2 golos e uma assistência no campeonato, e portanto não rendeu. Vamos depois falar aí da questão do ponta de lança do Futebol Clube do Porto quando lá chegarmos. Begraoui, esta foi talvez a surpresa da jornada, não é? O Estoril jogava com o Aves, o AFS, como lhe queiram chamar,
e conseguiram ser goleados. Goleados é uma forma de dizer, mas conseguiram perder de forma bastante pesada. O Begraoui, se não estou em erro, deu também apenas 2 pontos. Deixem-me só encontrar. Está aqui, Begraoui deu apenas 2 pontos. Outra dica que demos foi o Diogo Travassos, ou que eu dei, aliás, foi o Diogo Travassos. Já falámos aqui que chego do Diogo Travassos, portanto sabemos bem a situação do Diogo. Nesta jornada que passou, jornada 22, jogo contra o Rio Ave, portanto uma equipa que está aqui a atravessar um mau momento, portanto eu acreditei que poderia haver aqui seja retornos ofensivos, seja retornos defensivos, acabou por dar apenas retornos ofensivos com uma assistência o Diogo Travassos, que aos poucos está a tornar-se o jogador que nós achávamos desde o início da segunda volta, digamos assim. Temos ali uma série de jogos muito mais apelativos do Diogo Travassos. Obviamente tem aquele jogo dos 15 pontos, mas é a última jornada da primeira volta, o jogo com a AFS, mas depois já tivemos um 6, um 9, um 8, um 7, portanto, aos pouquinhos ele está a começar a dar os retornos que imaginámos no início, quando percebemos que o Diogo Travassos, um defesa de fantasy, ia jogar a extremo, e portanto aos pouquinhos ele foi rendendo aquilo que nós imaginávamos, e daí o valor dele. Ele começou com 4, começou a custar 4 milhões, já vai em 4.4. Nesta jornada, não se esqueçam, não há Diogo Travassos, ele está emprestado pelo Sporting, portanto não jogará ou não jogará pelo Moreirense frente ao Sporting. Depois tem que se meter aqui o tag de ausente do jogo. Portanto, estas foram as 3 dicas. No total, as 3 dicas renderam, não foi particularmente inspirador, renderam 11 pontos. Nada de especial. Continuemos. Calendário. A nível de 3 grandes, ou 3 candidatos ao título, o Futebol Clube do Porto aparece aqui como a equipa mais interessante a nível de calendário. 2 jogos em casa contra 2 equipas que o Arouca um bocadinho em crescendo, o Rio Ave em clara crise. Jogos com o Rio Ave e jogos com o Arouca em casa. Há aqui um senão, não é bem um senão, mas há aqui um asterisco que temos que ligar aqui ao Futebol Clube do Porto, que é, depois destes 2 jogos em casa, ao clássico do Estádio da Luz frente ao Benfica, um jogo que certamente será importante. O Sporting, nas próximas 2 jornadas, e eu vou fazer apenas calendário dos grandes nas próximas 2 jornadas, porque depois encontram-se os 4, eu vou acrescentar aqui o Braga, encontram-se os 4 naquela jornada 25, portanto o Sporting tem Moreirense fora, jogo difícil, e Estoril em casa, portanto 2 jogos difíceis. O Estoril, apesar de ter sido surpreendido pelo Aves, continua a ser uma equipa difícil, ainda que em Alvalade o Sporting tenha sido, ou está a ser, muito dominador. O Benfica vai receber agora o AFS, obviamente já sabem que vamos falar disso, e depois tem um jogo difícil, porque vai a Barcelos enfrentar o Gil Vicente e depois recebe o Porto. Portanto, o calendário do Benfica é o mais complicado aqui nesta fase. E olhando aqui também para o Braga, naturalmente há o derby com o Vitória esta jornada, se não estou em erro, é no sábado à noite, se não estou em erro. E depois tem Nacional fora, também deslocação difícil, antes depois de ir ao Sporting. Portanto, nos 4, e podemos aqui ir aqui ao 5º, que é o Gil Vicente, Estoril fora e depois Benfica em casa. Portanto, calendário também difícil para a equipa do César Peixoto. Grande vitória da equipa do César Peixoto frente ao Braga. Tirando os 3, 4, as 5 principais equipas, há uma equipa que eu destaco aqui, que é o Famalicão. Destaco aqui o Famalicão. O Famalicão tem jogos muito interessantes nas próximas 3 jornadas. Vão defrontar 3 das 4 piores equipas. Vão defrontar Casa Pia, que é a 4ª pior defesa. Vão defrontar Rio Ave, a 3ª pior defesa. E vão defrontar Arouca, a 2ª pior defesa. Casa Pia e Arouca são em casa do Famalicão. Rio Ave é fora. 3 jogos muito interessantes para a equipa do Famalicão. Depois volta aqui um calendário um bocadinho mais difícil, porque tem que ir a Guimarães e pouco depois tem de ir ao Dragão jogar com o Futebol Clube do Porto. Mas estes 3 jogos são muito interessantes, e no Famalicão há aqui alguns problemas que temos que falar, porque realmente é uma equipa muito interessante de fantasy para estas próximas 3 jornadas. O problema é que o Famalicão tem uma construção de equipa onde nós não, obviamente sabemos onde é que há valor, defesa,
Justin Haas um bocadinho não, significativamente mais caro que o Bá parece que finalmente estabilizou como o titular, fez um bom jogo contra o Sporting e atirou o Realp para fora do 11 inicial. O Realp começou a época como titular, perde agora para o Bá custa apenas 3.9, parece uma opção muito, muito boa. Há muitas pessoas com o Karevic, que está em 20% dos plantéis. Há muita gente com o Gustavo Sá, certamente muitas dessas equipas já são equipas que já não estão em jogo, porque o Gustavo Sá é um jogador tremendo, mas se olharmos para os retornos do Gustavo Sá, não são particularmente inspiradores. Tem 89 pontos, não é uma explosão do Gustavo Sá, e tendo em conta que ele custa 7, estar em 30% dos plantéis é claramente elevado. Há 24% de pessoas com o AS. Eu diria que essas 24%, muitas destas pessoas são pessoas que apanharam o AS no início, que foi uma dica logo inicial. Mas agora o Bá aparece aqui como principal atração, porque custa apenas 3.9. Há aqui a questão do Rodrigo Pinheiro, que tem estado lesionado. Entretanto, o Gustavo Garcia tem estado bem, portanto vai ser uma luta muito interessante pela lateral direita do Famalicão. Mas aquilo que eu queria falar de Famalicão é na questão ofensiva. Depois da saída do... que agora já vou falhar aqui o nome... Ai, meu Deus. Como é que se chama o ponta de lança? Calma, eu chego lá. Do Zabiri. Depois da saída do Zabiri, sobra o Elisor. Não é? O Elisor tem sido o titular. Ora, o Elisor tem apenas um gol, se não estou em erro, no campeonato. Portanto, aquilo que era ele faz uma pré-época brutal, faz uma reta final de temporada no ano passado também interessante, e depois faz uma boa pré-temporada. Foi uma aposta inicial, foi uma dica inicial, apesar de ter um valor um bocadinho caro. Foi uma dica inicial e muita gente o apanhou ao início. Ele ainda está em 6.2% dos plantéis, mas tem apenas 46 pontos de pontuação total, tem apenas um golo e 2 assistências, portanto tem sido um jogador que não tem rendido particularmente. Há também o outro ponta de lança deles, o Umar Aboubakar, que também pouco tem rendido, ainda que tenha pontuado relativamente bem frente marcou aliás frente ao Aves, ao AFS. É engraçado porque o Umar Aboubakar já tem exatamente o mesmo número de golos que o Elisor, e os minutos são 165, o Elisor tem muito mais minutos, mas este é o problema do Famalicão. Os jogos são bons, vão enfrentar as 3 piores defesas, ou 3 das 4 piores defesas do campeonato, mas não há uma opção clara de ponta de lança que se possa ir buscar. Naturalmente há outros jogadores, o Gil Dias e o Sorriso aparecem aqui à condição como jogadores que podem interessar. Obviamente o Gustavo é sempre um jogador que devemos ter debaixo do olho, mas não é um jogador que esteja a render pelo valor que tem. 7 milhões para um médio não grande, tem que ser um jogador que renda um bocadinho mais. O Gustavo ainda não está nesse nível, porque é um jogador muito útil, mas não tem muito golo nem muita assistência. Até vou ver quantos golos e assistências é que tem o Gustavo. O Gustavo Sá tem 4 golos e 2 assistências. Não é particularmente brilhante. Seja como for, há aqui um bom calendário para o Famalicão. Eu acho que merece aqui uma aposta, mas eu ia mais pela questão defensiva, isto apesar de estarem a jogar contra 3 das 4 piores defesas do nosso campeonato. Portanto, há aqui algum interesse em relação ao Famalicão. Antes de irmos aos 3 grandes, falar aqui um bocadinho sobre os 3, quero só mostrar aqui algumas coisas que se calhar vocês podem não estar tão por dentro. Portanto, no 0-0, César, estamos a mostrar? Fortíssimos, então. Estamos muito fortes. Grande conexão, César, eu e tu. Portanto, isto é a página inicial do 0-0 da Liga. E se vierem aqui este menu, eu acho que chamam-se isto o hambúrguer. Eu confesso que descobri isto recentemente, não sei se é um termo utilizado genericamente ou se eu estou a utilizá-lo muito especificamente. Mas aparentemente isto é o menu hambúrguer. E se vierem aqui, para já tem aqui uma página que é dedicada à fantasy, que não está totalmente trabalhada, mas tem aqui uma série de dados, key passes, defesas, tem aqui uma série de dados que podem achar interessantes. Aqui ainda estamos com o sistema antigo de duelos e CBIs, portanto esta página está construída ainda no modelo antigo, mas ajuda a perceber aqui algumas coisas.
key passes especialmente, podem ordenar aqui por o jogador com mais key passes, uma série de coisas que têm aqui, podem brincar aqui um bocadinho, tem aqui estatísticas, tem aqui uma série de coisas. Nós, como ainda não temos os dados raw deste provider, não conseguimos ainda acertar com as estatísticas que eles pedem, que eles têm na Fantasy, mas temos esta página que vos ajudará certamente. Depois podem brincar aqui, tem aqui uma série de estatísticas, que peças por minuto, que peças por jogo, uma série de coisas que podem aqui, e vamos depois acertar isto. Mas tem aqui uma outra coisa que eu vos queria mostrar, que é estatísticas por jornada. Se carregarem aqui estatísticas por jornada, vai-vos aparecer aqui este menu. Por pré-definido aparece a forma, porque é o primeiro dado estatístico deste menu. E depois, dentro deste menu, tem todas estas estatísticas que são importantes não só para apostadores, para quem quiser fazer apostas na BetClick, como para análise de fantasy e muitas outras coisas. Uma das coisas que eu vos queria mostrar, tem aqui, por exemplo, expected goals, não só os expected goals, mas nós subcategorizamos vários tipos de expected goals, portanto, em free kicks, em corners, em set plays, que aglomera todas as bolas paradas, em open play, portanto, expected goals ignorando ou tirando as bolas paradas, expected points, depois aqui é passos, tem aqui uma série de outras estatísticas. A estatística que eu vos queria mostrar é, para também não amassarmos aqui, expected goals, onde conseguem ir jogo a jogo, jornada a jornada. Vamos aqui, por exemplo, ao recorde, ao jogo com o maior expected goals do campeonato, que está aqui assinalado com este dourado, é o Benfica 5, Arouca 0. Depois podem carregar aqui, se carregarem aqui, ele manda-vos imediatamente para o jogo. Portanto, conseguem ver aqui uma série de estatísticas, conseguem ver aqui a média, conseguem ver aqui o total, conseguem ver aqui jogo a jogo os expected goals. E depois podem ir pelo ângulo inverso. Isto aqui, obviamente, como devem compreender, eu uso isto todas as semanas para vos trazer aqui expectativas de calendários, uma série de coisas. Expected goals against, portanto, o inverso do expected goals não marcados, mas sofridos. Podem ver aqui que, por exemplo, e esta não vos vai surpreender certamente, o Futebol Clube do Porto é a equipa que tem o menor número de expected goals sofridos. O Porto tem em média 0.6 expected goals por jogo sofridos. É o normal, não é? O Futebol Clube do Porto, melhor defesa do calendário. Surpreendentemente, eu achava que o Benfica estaria à frente do Sporting, mas não. O Sporting aparece aqui com 0.7 e, obviamente, no sentido inverso, a equipa que mais expected goals sofridos tem. Há aqui um empate entre três equipas, Aves, Rio Ave e o Estrela da Amadora. Portanto, isto aqui pode ser importante para apostadores, para vocês, por exemplo, virem aqui, deixa-me ver qual é que é a equipa que nos últimos jogos está a conceder mais oportunidades ao adversário. Bem, aqui conseguem ver que provavelmente assim um olhar muito rápido, o Alverca tem aqui 1, 2, 3, 4 jogos e em 3 deles tem aqui superior à média deles, 1.6, 2.6, 2.93, portanto, isto pode-vos ajudar. Por exemplo, com quem é que vai jogar o Alverca? Ok, estou a usar o wildcard, vou apostar no ponta de lança que vai jogar contra o Alverca, isto é um caso, isto é um exemplo ao calhas. Portanto, está aqui, César, podemos ligar aqui o ar-condicionado, está um bocado frio aqui, pá. Obrigado. Não, ligado, ele está ligado? Está ligado no frio, não é? Não está ligado. Está aí. Obrigado. Desculpa lá, César. Está a ficar um bocado frio aqui. Ainda por cima eu estou sozinho, não tenho aquele calor humano. Ora bem, portanto, e tem aqui, podem brincar um bocadinho nestas páginas. Podem, está aqui, às vezes há aqui menus que eu nem sequer, alguns que eu nem sequer consigo chegar lá. Eu queria vos mostrar aqui um outro menu, não é este. Eu queria vos mostrar aqui um menu, mas eu confesso que não sei chegar lá. Comparação por jornal, comparativo de calendário, era isto que eu vos queria mostrar. Comparativo de calendário, nós também temos isto, eu utilizo isto todas as semanas, está aqui, está a mostrar aqui, César? Mostrar aqui, que é isto.
não é? Vocês podem ver, podem escolher aqui até 4 equipas. Eu tenho andado a pedir-lhes para mostrar todas as equipas. Eu consigo ter todas as equipas, como veem aqui, mas no site disponível para vocês aparece só as equipas, 4 equipas, neste caso são os 4 primeiros, mas podem depois namorar aqui um bocadinho com isto. Vamos ver aqui, por exemplo, o Gil já está ali, o Famalicão, o Santa Clara, o Tondela e o Rio Ave. Aplicar filtro, aí vem o que é. Naturalmente aqui as cores são genéricas, não é? Menor dificuldade, do menor para o maior. Verde é o jogo mais simpático, digamos assim, e à medida que vai ficando mais escuro, vai sendo o jogo mais difícil. Temos também aqui uma percentagem. Muitas pessoas perguntam como é que se calcula isto. Há aqui todo um algoritmo que mede ausências. Nós temos, depois eu também já vos vou mostrar o nosso mapa das ausências, que faz contabilização para isto. Por exemplo, vamos aqui supor que o Benfica vai ter um jogo em Braga, por exemplo, e o Pavlidis não joga. Isto vai se refletir na percentagem, porque o melhor marcador tem 20 gols no campeonato, não está, portanto vai ver aqui um peso. Obviamente não é único, é uma equação muito grande. Tem forma atual, os últimos X jogos, não vos sei dizer qual é que é o número de jogos, mas sei que é os últimos X jogos, a forma total da temporada. Portanto, se nós tivermos vamos imaginar aqui um cenário, Sporting, que está a ter um péssimo campeonato, está em 7º, não é? A forma, ou seja, o Sporting tem um peso, porque há um peso histórico também, não é? Mas a forma da temporada vai também ter um peso na equação. Depois, obviamente, se é casa ou fora, e há mais uma série de coisas que entram aqui para a equação. E, portanto, vem depois esta percentagem. Neste caso, estamos a falar do Famalicão. Famalicão na jornada 23 joga com o Casa Pia. Nós damos 59% de probabilidades de vitória ao Famalicão. Rio Ave 54, Arouca 57, em Guimarães 36. Portanto, como compreendem, há aqui toda uma equação que vai andando. A última coisa que eu vos queria mostrar, isto é atualizado todos os dias. Claro que às vezes há aqui algumas coisas que falham, como não poderia deixar de ser. Se vierem no mesmo mapa, portanto, aqui nesta página menu, isto aqui é uma bíblia, né, que vocês podem ter. Vierem aqui ausências, para Fantasy é absolutamente essencial. Tem aqui, podem ir só por uma equipa, ou podem ver aqui o panorama geral, o Alverca, aqui o Benfica, as ausências do Benfica. Obviamente para este ano, por exemplo, não vai estar. Porto, com as lesões que tem havido, castigos, portanto isto está tudo disponível, atualizado todos os dias. Às vezes, obviamente, pode falhar aqui alguma coisa, um jogador que recuperou e nós ainda não fomos atualizar, mas 99% desta lista está a bombar. E depois temos uma coisa boa, que é, se um jogador estiver aqui, vamos imaginar o Vítor Carvalho, ou seja, isto é lesionado, não é? Está lesionado aqui, lesão muscular, aqui o Vítor Carvalho, e está lesionado. Desculpem, o Niakate está lesionado. O Vítor Carvalho está em dúvida, não é? Está em dúvida, tem aqui um problema na coxa. Se o Vítor Carvalho aparecer na ficha de jogo do Braga, automaticamente é retirado aqui. Portanto, obviamente está aqui mecanismos automáticos que, se um jogador estiver lesionado, e nós achamos que ele está lesionado, mas ele de repente aparece numa ficha de jogo, porque recuperou e não houve notícia disso, ou não soubemos, ou qualquer coisa assim do género, imediatamente ele é retirado desta lista. Portanto, podem também consultar isto aqui, obviamente importantíssimo, e até é mais rápido aqui do que propriamente no jogo da Fantasy. E portanto temos isto aqui atualizado sempre ao dia. Visto isto aqui, nós trabalhamos nisto X em X tempo, estamos sempre a tentar melhorar, e vamos acertar as coisas da Fantasy também. Temos aí também algumas coisas de novidade que vamos ter aí, especialmente para a próxima temporada, mas estamos a acertar aqui as coisinhas também para estar tudo certo. Portanto, tem aqui ferramentas que vos permitem ter aqui uma pequena vantagem quando montam as vossas equipas, quando estão na dúvida sobre se é de apanhar o avançado do Estrela ou o avançado do Portimonense. Tem ali a possibilidade. Ora bem, vamos olhar aqui então para as 3 equipas que têm a maioria dos jogadores premium: Sporting, Porto, Benfica
Já falámos aqui do calendário do Futebol Clube do Porto ser o mais interessante. 2 jogos em casa contra 2 adversários simpáticos. Rio Ave numa crise muito grande, estão com 5 ou 6 derrotas seguidas. E temos também depois o Arouca. Em relação ao Porto, e era isto que eu queria falar, eu acho que isto é importante, a questão do Mufi. Eu acho que, e temos falado disto em várias outras plataformas, o Mufi, ou Mofi, está destinado, na minha opinião, a ser o herdeiro do Samu. O Denis Gul naturalmente teve a primeira oportunidade e mereceu, e ele até tem uma época de superação em comparativamente àquilo que nós imaginávamos, aquilo que nós vimos no ano passado e que imaginávamos que podia ser o papel dele esta temporada. Também está associado à lesão do Luke de Jong, que pouco contributo deu ao Futebol Clube do Porto. Ele seria o jogador mais a lutar com o Samu. Também praticamente não contribuiu. Denis Gul teve a primeira oportunidade, não é um jogador que seja de grandes retornos de fantasy. É uma aposta que faz todo o sentido. Se eu tiver a certeza que ele vai ser titular contra o Rio Ave, eu vou apostar em Denis Gul, porque é o ponta de lança do Futebol Clube do Porto, vai ter momento em que vai poder fazer golo. Mas eu acho que se o Mufi rapidamente atingir os índices físicos, porque sabemos que o Mufi esteve afastado, teve lá o problema com os adeptos do seu antigo clube, que depois esteve afastado há algum tempo, fora da competição. Estas semanas provavelmente ele está a ganhar aqui índices físicos que vão permitir. Ele já tem entrado gradualmente mais cedo nos jogos. Eu acho que ele está destinado a ser titular e eu não me chocava nada. E não vai ser uma das dicas porque acho que é demasiado arriscado, porque não sabemos a condição física do Mufi, mas eu não ficava nada chocado que o Mufi fosse titular já esta jornada frente ao Rio Ave. Ele custa 8.5, é claro que é caro, não é? Mas tendo em conta que se ele for o ponta-lança titular do Futebol Clube do Porto até final do campeonato, é uma pechincha, não é? Seja ele, seja o Denis Gul. E isto, para quem está a usar o wildcard, acho que convém ter um destes avançados. Porque realmente é um valor muito bom para um ponta de lança de um dos grandes. Mesmo o Futebol Clube do Porto não sendo uma máquina ofensiva, como é o Sporting, por exemplo, o Porto é o quarto melhor ataque. Deixa eu ver aqui. O Futebol Clube do Porto é o quarto melhor ataque, exatamente, empatado com o Estoril. Se conseguirem ter o ponta de lança do Futebol Clube do Porto por 8, ou no caso do Denis Gul ainda menos, é espetacular. Em relação a este jogo com o Rio Ave, naturalmente a clean sheet é sempre uma aposta mais do que segura para o Futebol Clube do Porto. Portanto, sabemos que o Martim Fernandes está em dúvida. Está em dúvida não, acho que não será a mesma opção para este jogo, que Ivior o mesmo. Portanto, haverá certamente aí, continuarão a haver baixas. Há naturalmente o regresso do Francisco Moura. Portanto, quem tiver o Francisco Moura provavelmente vai ter um jogador titular. E depois, claro, Bednarek, Tiago Silva e o Alberto devem fazer o quarteto defensivo, ou pelo menos 3 dos 4, caso não haja Chico Moura, ou caso Farioli queira voltar a premiar Zaidu, que fez uma boa partida frente ao Nacional. E também Zaidu. Mas a clean sheet do Porto tem uma boa dose de percentagem de poder ser atingida. Portanto, aqui não há dúvidas nenhumas, e com 2 jogos em casa, nenhum de nós poderia ficar chocado que o Porto desse 2 clean sheets até ao Clássico. Em relação ao Sporting, em relação ao Sporting, já falámos da questão do calendário, jogo difícil frente ao Moreirense. A única dúvida que há para esta partida é quem é que vai jogar no lugar do Pote. Eu diria que não há aqui grandes ciências. Provavelmente Trincão jogará ao meio e haverá Jenny de um lado, Luís Guilherme do outro. Acho que o Luís Guilherme também se está a mostrar como uma opção interessante. Para Fantasy, rende mais quando joga do lado direito, porque pode puxar para o meio para rematar, como já fez, não estou em erro, na Taça de Portugal frente ao Aves. Mas acho que é um jogador que também rende bem. Acho que é um bocadinho caro, até porque não temos total certeza que ele vá ganhar lugar no 11 e, portanto, para já não é jogador que interessa, entre aspas, não é? Claro que interessa, jogador de Sporting, mas para já está um bocadinho aquém daquilo que possa ser uma titularidade absoluta. No lado do Benfica, este jogo é muito interessante por lado do Benfica. Com todo o respeito pelo Aves, o Aves ir ao Estádio da Luz é um jogo que o favoritismo encarnado é muito grande. Favoritismo para clean sheet, favoritismo para muitos golos. Portanto,
aposta em jogadores do Benfica é para capitão, para ir ao mercado, é muito grande. Qual é que é aqui o senão? O senão é que o Benfica está a meio de uma eliminatória europeia. Tem os jogos com o Real Madrid, já jogou na terça e agora jogará, se não estou em erro, na quarta. Portanto, eu não acredito que José Mourinho não vá fazer uma rotação grande. E aí entra o nome de Sidney Cabral. Vai ser uma das dicas, fica já aqui a dica, passa a redundância. Estádio da Luz, Aves, ou AFS, como lhe queiram chamar, certamente vamos ver jogadores como Sidney, provavelmente Banjaki. Vamos ver. A dúvida aqui é onde é que poderá jogar o Sidney, porque não podemos esquecer que também não há Prestiani, portanto há aqui um cenário em que o Sidney até pode jogar um bocadinho mais subida, ainda que ele normalmente joga extremo pela esquerda. Vamos ver. Há também naturalmente aqui a questão Sudakov-Rafa, eu tenho batido nesta tecla. É uma das lutas mais importantes para Fantasy, são dois jogadores muito interessantes para Fantasy, e se Mourinho continuar a apostar em um e não no outro, naturalmente temos que rever uma série de opções. Portanto, vamos ver. Há também, e isto é importante, Luca Bacchio, com a ausência de Prestiani, Luca Bacchio aparece aqui como tendo uma oportunidade para poder ser titular no lado direito. Portanto, há aqui uma série de variáveis que podem mexer no Benfica. Eu acho que Pavlidis não vai sair do 11, portanto, logo aí está a dica para capitão dada. Eu acredito que Sidney Cabral, isto é uma crença minha, tendo em conta o que o Benfica foi fazendo nas duas jornadas, nos jogos que estavam perto das duas jornadas de Liga dos Campeões no final de janeiro. Aposta em Sidney Cabral, que é um jogador que já rendeu muito para Fantasy e quando joga, pelo valor, é uma aposta muito interessante. Portanto, eu vou de Sidney Cabral, eu vou buscar o Sidney Cabral para esta jornada porque tenho aqui a flexibilidade para mexer algumas transferências e uma delas vai ser o Sidney, porque tenho a confiança mesmo que ele vai ser titular. Se calhar para a semana estamos... aliás, quando sair o 11 do Benfica, certamente, se o Sidney Cabral não for titular, tenho a certeza que este clipe vai andar aí a rodar. Mas é uma aposta minha, Sidney Cabral para esta jornada. Já falámos dos três, vamos olhar aqui para o resto da jornada. Jesus, César, esse computador está forte, hein? Vocês não estão a ouvir, mas eu de repente comecei a ouvir aqui uma espécie de uma ventoinha. Eu pensei, o que é que aconteceu? E é um computador que nós temos ali ligado que está a carburar ao máximo, César. Está na altura de investirmos em novos computadores. Bem, jornada. É uma jornada que tem aqui alguns pontos de interesse. Naturalmente, o Futebol do Porto Rio Ave e o Benfica Aves são top. Mas, por exemplo, o Braga tem o derby com o Vitória. Há uma questão aqui no Vitória que é a lesão do Abascal. Ele está castigado para esta jornada, portanto já sabíamos que não ia ser opção frente ao Braga, mas ele lesionou-se e não temos ainda, ou pelo menos à hora que eu estou a gravar isto, a quinta-feira de manhã, ainda não tenho total certeza sobre qual é a lesão e qual é o tempo de paragem, ou o tempo de paragem previsto. E porquê é que eu estou a referir isto? Não para esta jornada, mas no futuro. O Vitória tem aqui um calendário interessante depois deste jogo, porque tem Arouca em casa e depois Santa Clara fora. Dois jogos interessantes. E há os três jogadores que podem ser titulares no centro da defesa do Vitória, caso não haja Abascal. Os três jogadores... eu vou pôr aqui por pontos de jornada que é mais fácil. Tiago Balieiro, o Nóbrega e o outro central, está-me a falhar aqui o nome agora, que é o Rivas. Rivas 3.7, Balieiro 3.8, Miguel Nóbrega 3.7. Portanto, há aqui um cenário onde a dupla de centrais do Vitória, não para esta jornada, obviamente vão jogar a Braga, mas a dupla de centrais do Vitória pode custar os dois menos de 4. Portanto, isso pode ser interessante. Eu não tenho ainda informação sobre qual é o tempo de paragem previsto para o Abascal, mas se descobrirmos que ele tem uma lesão muscular e vai falhar 3, 4 jornadas, podemos arriscar, não para esta jornada, mas para o futuro. Olhando para o resto da jornada, há aqui alguns jogos muito interessantes. Já falámos da questão do Famalicão, 3 jogos interessantes, portanto, defesa do Famalicão. Eu
continuo a acreditar que o Elisor vai dar golo, mas o homem, na cara do Rui Silva, conseguiu falhar a baliza. Mas eu continuo a acreditar, mas acho que está muito mais no ar sobre quem é que será o titular do ataque do Famalicão, o Aboubakar ou o Elisor. Olhando para o resto da jornada, é que mesmo aquelas equipas que nós temos como estando logo ali abaixo dos três grandes, um Gil, um Estoril, um Braga, mesmo o próprio Vitória, o Famalicão já falei, Famalicão não se inclui aqui, mas as outras que eu disse têm todos jogos difíceis, porque temos um Estoril Gil Vicente. Apostar no ataque do Gil Vicente parece muito interessante. O Estoril, por norma, sofre sempre golos, basta ver o que aconteceu nas últimas jornadas, onde eles sofrem muitos golos, marcam muitos golos, não na última, mas nas últimas, marcam sempre muitos golos, mas também sofrem sempre muitos. Basta ver que o Estoril é o quarto melhor ataque em igualdade com o Futebol Clube do Porto, mas se quisermos ir às defesas, estamos a falar aqui da 1, 2, 3, 4, 5, 6ª pior defesa. Portanto, sofrem sempre muitos golos. Portanto, a questão dos avançados do Gil Vicente, continuamos a ter, não é? Aquela luta a 3, o Gustavo, o Hernandes, portanto, uma luta a 3, o Gustavo novamente a sair do banco e a marcar. Eu vou voltar a dizer que acho que o Gustavo vai acabar por ser o titular da equipa do Gil Vicente. Portanto, há essa questão. E depois há o Braga Vitória, também jogo difícil. O Moreirense também tem um jogo difícil. O jogo que eu destaco aqui, que me parece muito interessante para apostarmos, há dois. Curiosamente, os dois à mesma hora. Alverca Santa Clara. Santa Clara de Petit, continua a coisa a correr muito mal. Eles têm algumas baixas para esta semana, portanto há aqui alguns jogadores que podemos olhar. E no Alverca, nomeadamente no ataque, o Maresi, por exemplo, pode ser uma opção interessante. O próprio Figueiredo também pode ser uma opção interessante. E depois há o Arouca Nacional. Um jogo também interessante, não esquecendo que o Arouca depois para a semana joga contra o Floco do Porto, portanto qualquer aposta em jogador do Arouca tem que ter isso em mente, não é? Próxima jornada tem jogo com o Floco do Porto. Nesta jornada, jogo com o Nacional. Eu gosto do Nacional, mas não tenho grandes problemas em apostar num Barbero, que vai com 5 jogos seguidos a marcar, ainda que um desses jogos, a Liga e o 0-0 tenham autogolo, mas o provider das estatísticas para a Fantasy dê golo ao Barbero. Mas para a Fantasy fica isso, são 5 jogos seguidos a marcar para Barbero. Parece-me um jogador interessante. Portanto, atenção aí à questão do Barbero. E depois, há aqui um jogo interessante entre o Estrela da Amadora e o Tondela, que abre a semana. É um jogo que vai provavelmente ter golos, vai provavelmente ser um jogo de nervos, porque são duas equipas que estão a tentar fugir da zona de despromoção, mas acho que vai ter golos, equipas que sofrem golos, marcam golos. Destaquei o Abraham Marcos no Estrela, 2 jogos seguidos a render. Num jogo rendeu por key peças e duelo e ações defensivas, e eu acho que deu clean sheet também, já não me lembro, mas rendeu aí e na última jornada marcou. E no lado do Tondela não é fácil encontrar jogadores que me atraiam no Tondela para Fantasy. Olhamos para a percentagem de jogadores jogadores do Tondela que fazem parte de equipas Fantasy. Há o guarda-redes, o Fontes e pouco mais, mas o Rodrigo Conceição, desde que começou a ser titular, é um jogador com uma propensão ofensiva grande, 5 key peças já. Portanto, que peças podem rapidamente transformar-se em 1 ou 2 assistências no futuro. É um jogador que normalmente tem muitas ações defensivas, ou tem algumas ações defensivas, já pontuou por ações defensivas. Destaquei aqui estes 2 jogadores nesta partida, parece uma partida interessante. Portanto, vista aqui a jornada, visto os calendários, visto uma série de funções que temos aqui no 0-0, achei interessante, já que não tenho hoje o Tiago, fazer uma coisinha diferente. O que é que eu tenho aqui mais? Vamos à nossa... César, vamos lá, estás pronto? Vamos aí ao duelo com o Tiago. Estou apto? Vamos lá então. Deixa-me só beber aqui a água. Vamos lá. Portanto, como sabem, todas as semanas eu e o Tiago temos um duelo de escolhas. Na semana passada eu fui com Luís Guilherme do Sporting, rendeu 5 pontos. Confesso que tenho que agora ir confirmar. Isto é o quê? Pontos? Luís Guilherme. Luís Guilherme. Não deu 5 pontos. Desculpem. Deu 5 pontos. Exatamente. Por causa de key peças e assim.
clean sheet, naturalmente, porque a média deu a clean sheet, e fez 4 key passes, daí os 3 pontos extra. 2 pontos de jogo, né? Normal. 4 key passes mais 2 pontos, clean sheet mais 1 ponto e daí os 5 pontos. Eu dei também Noah Saviolo do Vitória, não rendeu, deu apenas 2 pontos, no total 7 pontos para mim. O Tiago rendeu ainda um bocadinho menos porque vai de Pote e vai de Begraoui, cada um deles só rendeu 2 pontos, portanto apenas 4, portanto eu ganhei 7, 4 e no total temos 11 pontos para mim, 7 pontos para o Tiago e um empate. Apostas para esta semana. Eu fui o primeiro a escolher e fui de Sidney Cabral, já vos tinha dito que ia ser uma das dicas. E Abraham Marcos, ponta de lança do... ponta de lança, nem sei se aparece como ponta de lança, agora assim de cabeça. Se aparece como ponta de lança ou como médio. Mas rapidamente chegamos a essa informação e ele está como médio. Pois daí a clean sheet da semana passada. Não, da semana passada, dá 2 semanas. Abraham Marcos e Sidney Cabral. O Tiago, o Cardoso, vai de Pietruszewski. Ele acredita que Pietruszewski vai ser titular outra vez. E agora, não apontei aqui o outro. Desculpem. E o Chiquinho do Alverca. Exatamente, foi de Chiquinho do Alverca. Portanto, aí está o que é. Recordando, Sidney Cabral para mim, Benfica, Abraham Marcos, Estrela da Amadora, Pietruszewski, Futebol Clube do Porto. Acho que é um bocado arriscado ele ter dito Pietruszewski. Não acredito, acho duvidoso que ele volte a ser titular, porque há Borja, há William, há PP. Vamos ver, aposta de risco. E foi de Chiquinho do Alverca. Portanto, aquele jogo que eu vos falei, o Alverca frente ao Santa Clara, também mereceu aqui atenção por parte do Cardoso. Eu já sabia que ele ia olhar para este jogo. Muito bem, estamos conversados, meus amigos. 40 minutos. Muito bem, estamos fortes. Vamos embora. Para a semana voltaremos ao formato normal. Aproveitem aquelas estatísticas, não, aqueles menus que nós temos ali. Não se esqueçam, na página inicial, aquele menuzinho hambúrguer, como eles chamam. Abre ali uma série de opções e naveguem por ali, tem muita coisa. Isto é uma autêntica bíblia. Eu estou aqui há 10 anos e ainda há coisas que me surpreendem. E muitas delas eu uso, não é diariamente, porque como eu estou em outros podcasts, eu tenho que compartimentalizar a minha vida e normalmente o meu foco fantasy é às quartas e quintas. Quartas, rescaldo e preparação, e depois quintas, lançamento da semana a seguir. Mas eu utilizo isto todas as quartas, todas as quintas, utilizo isto, trago sempre para aqui os nossos apontamentos e tem muita coisa e vai ter ainda mais coisas. Nós estamos aí a preparar umas coisas muito fixes, de estatísticas avançadas para a nossa liga. Temos também para outras ligas, mas obviamente aqui, Fantasy Liga Portugal, Betclic, Liga Portugal. Portanto, preparem-se porque vamos ter aí novidades. E vão haver também novidades na Fantasy, também se preparem para isso. No que diz respeito a Mundo Fantasy, voltaremos então para a semana. Um grande abraço a todos, já sabem, não levem isto demasiado a sério.